Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria, não é? Amém. Nós estarmos mais uma vez reunidos aqui com os irmãos. Já faz algum tempo que eu não venho aqui, mas eu creio que Deus prepara a hora certa, o momento certo, e é muito bom rever alguns irmãos. Rever também meu amigo, pastor Eduardo, pastor Marcelo, glória a Jesus. Debaixo da bênção do pastor presidente deste ministério, pastor Eduardo. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade e também ao meu amigo. Deus te abençoe. Também todos os obreiros, todos os irmãos que aqui estão. E meus irmãos, uma coisa é verdade, eu tenho que concordar. Bom é estar reunido com o povo de Deus. Aleluia. Bom é estar aprendendo com a igreja que vai para o céu. E eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para os irmãos. E já aprendi muito aqui nesta noite, glória a Deus. Aleluia. Através da palavra do nosso irmão, diácono, também dos louvores. E eu vou sair daqui alimentado. Mas eu vim aqui para pregar, né? Eu vou pregar. Amém. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Glória seja dada a ti, Jesus. Obrigado, pastor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, e o versículo é o de número 21. Aleluia. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o é Baal, então seguiu. E o povo nada lhe respondeu. Eu vou ler de novo, que eu quero que fique marcada essa mensagem no coração da igreja. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, então seguiu. E o povo nada, diga nada, lhe respondeu. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos sabem muito bem que o tempo dos reis e o tempo também dos juízes foi um tempo muito sombrio na história do povo de Israel. Este tempo na qual nós estamos tratando aqui nesta noite foi um tempo talvez parecido com o que nós vivemos hoje. A Bíblia vai dizer que a fé do povo, a fé de toda a liderança, a fé dos reis, a fé do povo de Israel, ela oscilava de uma forma muito grande. O povo uma hora estava
entregue à vontade de Deus, uma hora estava aceitando a vontade e o querer de Deus, e outra hora estava se rebelando contra a vontade do Deus Altíssimo. O momento em que nós vamos ver que a Bíblia vai tratar em várias passagens nos livros de 1º e 2º Reis, que alguns líderes da nação, alguns homens levantados para reinar a nação de Israel, e também o povo de Israel, uma hora faziam coisas, diz a Bíblia, que era reta aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Outrora, outro rei tomava a direção da nação, e a Bíblia vai falar que aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os irmãos percebem que havia uma grande oscilação entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Se parece um pouco com os dias que estamos vivendo hoje, sim ou não? Nós encontramos homens que começam bem na fé, que começam de forma certa, de forma a nós glorificarmos a Deus pela transformação, pelo comprometimento de alguns homens e de algumas mulheres, mas que na metade do caminho, ao longo do caminho, deixam de agradar a Deus e começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E isso entristece o nosso coração. Imagine você agora o coração do Deus Altíssimo. Aquele que levanta, aquele que dá oportunidade, aquele que regenera, aquele que transforma, aquele que coloca o homem no lugar de líder, aquele que coloca o homem no lugar de rei, aquele que coloca o homem como presidente de uma nação, aquele que coloca o homem como líder de uma denominação, de uma igreja ou de um ministério. E agora ele começa a se contaminar com as coisas deste mundo e desagradar o coração de Deus. Isso é muito triste, porque nós sabemos de onde aquela pessoa foi tirada e começamos a perceber que ela está voltando para lá, sim ou não? O livro dos reis, o livro dos juízes também, é um período sombrio da história do povo de Israel, porque eles viviam assim. Aleluia! É por isso que o profeta, ele vai chegar diante de toda aquela multidão, diante de todo aquele povo, e vai dizer: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Em outras traduções, vai estar escrito: até quando vocês estarão indecisos entre dois caminhos a seguir? O tempo podia ser de crise, o tempo podia não agradar os olhos do povo de Israel, o tempo poderia não agradar os olhos do rei Acabe, a situação era difícil, aleluia, mas nada impede nós de termos a paz que já foi pregada aqui nesta noite, a paz que excede todo o entendimento, aleluia. A paz que o mundo não nos dá, e nos últimos dias está dando menos ainda. Aleluia! Mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará ao nosso favor. Aleluia! A situação era de crise, mas nada impedia que homens e mulheres, que reis e nações estivessem servindo ao Deus como deveriam servir, porque os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra. Aí ele vai chegar para aquela nação, ele vai chegar para aquele povo, e ele vai dizer nas minhas palavras, aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão sem ele perceber, olha para ele, sem ele perceber, aleluia. Olha para ele e vê se ele tem cara de indeciso ou se ele tem cara de decidido.
Aleluia. Mas se ele perceber, vê se ele tem cara de enrolado ou de decidido. Porque o povo estava assim. O povo estava indeciso em suas decisões, no rumo que deveriam tomar, naquilo que deveriam fazer. Uma hora estavam servindo a Deus, outra hora servindo a Baal. Há algumas traduções que vão dizer: até quando vocês vão estar pulando de um lado para o outro? Aleluia! Nós servimos a um Deus zeloso, nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas, ainda que o cenário não agrade aos seus olhos, aleluia, Deus está na direção de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, virá chuva sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos indecisos ou nós somos decididos naquilo que nós queremos para a nossa vida, para o nosso serviço cristão, para o nosso lar, para o nosso ministério dentro da igreja. Nós precisamos tomar uma posição, aleluia. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Elias sabia em quem tinha crido, Elias sabia o caminho que estava andando, Elias sabia para onde estava indo, aleluia, e a boca do profeta não deixava de falar a verdade, não deixava de denunciar o pecado, aleluia. Enquanto isso, Deus o enchia da sua presença, e ele vai dizer: vive Jeová, em cuja presença estou. Aleluia! Você pode estar na escola, você pode estar no trabalho, você pode estar na igreja, você pode estar sozinho ou acompanhado. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Vive Jeová, em cuja presença nós estamos. Aleluia! Agora, o mais interessante é que a história vai mostrar um rei por nome de Acabe, que embora poderoso, ele era indeciso. Embora Acabe tivesse tudo para ser vitorioso, próspero espiritualmente, fisicamente, materialmente, aleluia, emocionalmente, porque nós precisamos também da nossa emoção tratada pelo Senhor, Acabe tinha tudo para dar certo. Aleluia. Você conhece alguém que tinha tudo para dar certo e deu errado? É porque ele ficou em cima do muro. É porque ele ficou titubeando. Ele ficou cocheando entre dois pensamentos. Ele ficou pulando de um lado para o outro. Se é Deus que vocês querem servir, sirvam a Deus. Se é Baal, sirvam. Elias foi muito direto na sua acusação, ele foi muito direto na sua pregação. Elias queria ver o povo transformado e ele precisava de uma palavra dura. E quando eu comecei a preparar a mensagem para o congresso, Deus é tão poderoso que ele já dizia no meu coração: tá difícil essa mensagem aí, né? É porque algo vai acontecer. Deus já sabia que o congresso ia ser cancelado. Se sabia. Meu Deus é onisciente, aleluia. E quando eu recebo a ligação, falando no telefone, Deus me levou esta passagem, Deus já me deu este recado, aleluia, e me disse: é essa que você vai levar. Glória a Jesus. Porque nós precisamos de conserto. Nós precisamos entender que o nosso Deus não brinca na guerra. E nós estamos em guerra. Se você não percebeu ainda, nós estamos em guerra. Nós estamos lutando para manter as igrejas abertas. Nós estamos lutando para manter o evangelho sendo pregado em meio a esta crise. Nós estamos lutando para continuar fazendo visita em lugares que já não permitem visita por conta desta pandemia. Estamos lutando para visitar pessoas enfermas.
estamos lutando contra o tempo, estamos em guerra, mas o general está conosco, aleluia. Nós vamos vencer pelo nome de Jesus Cristo. Este nome tem poder, aleluia. Nada mudou, este nome tem poder. Quem acredita nisso, diga glória a Deus, aleluia. Pensa em alguém que tinha tudo para dar certo, mas nós aprendemos o que aqui, meus irmãos? Que o indeciso, ele se mistura com as coisas deste mundo. Acabe casa-se com uma mulher por nome de Jezabel, e também faz aliança com o seu povo, com os deuses daquele povo, com o Deus Baal. O indeciso, ele se mistura com as coisas que não são de Deus. Sabe aquele povo que aconteça o que acontecer, é crise econômica, é terremoto, é pandemia, é dia de bonança, é dia de festa, é dia de alegria, não importa o cenário. Você conhece um povo que continua adorando o único Deus? É este povo que vai subir para o céu. Aleluia, é este povo que vai reinar as mansões celestiais, aleluia, e eu quero ir para lá. Quem vai comigo, diga glória a Deus, aleluia. Não é um povo interesseiro, aleluia, não é um povo que olha somente para o momento, não é um povo que olha somente para as circunstâncias, mas é um povo que acredita nas promessas. Acabe queria aliança militar, Acabe queria mais poder, Acabe queria ser mais visto, queria ser mais bajulado, queria ser mais engrandecido. Elias não, Elias queria fazer a vontade de Deus, Elias era decidido. Acabe começou a se misturar com as coisas deste mundo, e quando se viu, ele já estava perdido nos pecados, perdido na idolatria, perdido em tudo aquilo que Deus abomina. Nós não queremos isso para nossa casa, sim ou não? Nós não queremos isso para a nossa igreja, sim ou não? É por isso que nós pregamos contra o pecado, é por isso que nós lutamos, aleluia, para alcançar a santidade, porque nós não queremos nos misturar. Salomão ia bem até que ele se misturou, Davi ia bem até que ele se misturou. Não há mistura para o povo de Deus, não há luz onde há trevas, não há trevas onde há luz, aleluia. Nós somos o povo eleito, nós somos a nação escolhida para morar num céu de glória. Oh, aleluia, ramandou que menaia céu. O indeciso, ele é influenciado, o decidido influencia. Aleluia. O indeciso, o enrolado, ele é influenciado. Tudo que fala ele aceita, tudo que mostra ele aceita, tudo que ensina ele aprende, tudo que ele acha que é bom ele quer para ele. O decidido não, ele vai para a palavra, ele vai para a vontade de Deus, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, ele vai para o jejum, aleluia, porque a promessa na escritura, a promessa na palavra de Deus. Nós não precisamos de santo de barro, nós não precisamos de santo de pedra, nós temos um Deus em cuja presença estamos. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, aleluia. O influenciado, tudo aquilo que agrada a ele, tudo aquilo que é bom para ele no momento, na carne, tudo que é bom para ele nesta terra, ele aceita. Quando profetizavam o mal para Acabe, ele não aceitava. Correção, ele não aceitava. Ele só queria aquilo que agregasse algum bem material para ele, algum bem emocional para ele, que satisfazesse a vontade dele. E nós estamos assim muitas vezes, meus irmãos. Quem não quer ficar nessa pandemia em casa? Eu sei que tem uns irmãos que estão se cuidando e devem se cuidar mesmo. Aleluia, mas o equilíbrio é tudo. Nós não vamos em um trabalho, mas vamos tentar participar do outro. Vamos equilibrar a nossa vida para que a chama não se apague, aleluia. Vamos fazer as coisas de Deus enquanto é tempo. Temos que nos cuidar, sim, é dever nosso, aleluia. Cuidar daqueles que nós amamos, mas a chama não pode se apagar. Nós não podemos pensar só no momento, só na situação. Daqui a pouco essa pandemia vai embora e fica um monte de crente frio.
Nós precisamos estar servindo a Deus. Aleluia. Vamos manter o equilíbrio, vamos dar um jeito, vamos conversar com o pastor, vamos ver até onde nós podemos ir, vamos ver as pessoas de idade, vamos ver as pessoas que sofrem de alguma enfermidade, que este vírus é mais maligno para elas, vamos entender aqueles que estão se cuidando, vamos respeitar, aleluia, mas a obra não pode parar. Não pode. É por isso que ele vai chegar e vai dizer: olha, Acabe, você se conserta. Você não tem agradado a Deus, nem a sua família, nem o seu pai. Você se conserta, porque Deus está vendo. Deus está olhando, Deus está observando, aleluia. O meu Deus é um Deus vivo, um Deus que não dorme, um Deus que não tosqueneja, aleluia. O guarda de Israel está de olho na igreja do Senhor. E aquele povo, aquele rei, era para ser a igreja do Senhor naquele tempo de crise. Mas eles se contaminaram com os deuses estranhos. Eles se contaminaram com aquilo que estava acontecendo ao redor. Mas em meio a toda esta crise, em meio a tantas pessoas indecisas, nasce um homem decidido. Elias, o profeta. Oh, aleluia. Vai nascer aqui hoje, sim ou não? Oh, glória a Deus. Vai nascer nessa noite, sim ou não? Aleluia. Eu nasci enquanto eu estava estudando essa mensagem. Aleluia. Porque Deus falou no meu coração. É tempo de nós nos colocarmos como profeta. Em meio a tantas crises, em meio a tanto bombardeio espiritual, físico, material, aleluia, porque o decidido, ele tem atitude, diga atitude. Olha que lindo, falar com os pequeninos é fácil, meus irmãos, falar com os pequeninos de Jesus é fácil, são pessoas humildes, são pessoas que muitas vezes estão sem direção, e aí Deus nos levanta para dar uma palavra de orientação, levanta um pastor, um líder, mas quando o homem é decidido, não importa o cargo, a hierarquia, não importa nada, o primeiro que Elias chama é o rei, depois ele vai tratar com o povo. Sim ou não? Oh, glória. Porque tem gente abusando do poder, abusando da autoridade. Aí pisa nos pequeninos, faz o que quer, mas não tem coragem de encarar os grandão. Aqueles que estão na liderança de um governo, estão na liderança de uma cidade, aleluia, estão na liderança de um estado, e eu glorifico a Deus, porque no Brasil e no mundo ainda existem homens que enfrentam toda a liderança de uma nação, para dizer que Jesus é rei, para dizer que Deus está vivo. Homens e mulheres que estão dentro da faculdade, uma minoria, mas que se levantam para dizer: Deus está vivo. E Elias estava deste jeito, aleluia. Elias estava, mesmo sendo acusado como perturbador, meus irmãos, sabe de onde vem esse termo, perturbador de Israel? É o mesmo termo usado para Acã, quando ele pecou e fez uma nação perder uma guerra. Vocês lembram disso ou não? É o mesmo termo. Imagina você querendo tudo certo. Isso aqui não acontece não, né, pastor? Você querendo fazer tudo certo e ainda sendo acusado. Você lutando para ver o povo bem e ainda sendo acusado. É tu o perturbador de Israel? Aleluia. Aí tem muitos que se calam diante da acusação do inimigo, sabe? Tem muitos que param de pregar diante da acusação do inimigo, sabe? Tem muitos que falam: não, esse negócio não é para mim não. Eu vou deixar porque eu estou me estressando. Eu vou deixar porque esse negócio está me fazendo mal. Eu vou deixar as coisas correrem solta aí.
Aleluia. É por isso que nós temos que orar pelos pastores e líderes da igreja, porque acusado ou não, entendidos ou não, eles precisam continuar falando de Deus, do seu amor, da salvação, aleluia, do pecado. Eles não podem se calar por causa da acusação do inimigo, eles não podem se calar se a oposição é grande ou se é pequena, se a oposição é um líder ou se não é. Eles precisam continuar falando de Deus, porque um homem decidido tem atitude, diga atitude. Oh, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Estamos perdendo, meus irmãos, eu conheço muitos homens de Deus, que estão perdendo a personalidade, estão perdendo a posição de guerreiros, estão perdendo a sua identidade. Quantos profetas foram chamados ali no Monte Carmelo? 450 de Baal. E mais 400 de Aserá. Elias sozinho. E o povo indeciso. Meus irmãos, Deus é Deus que dá resistência ao homem para aguentar cada coisa. Imagina toda uma multidão indecisa. Do outro lado, uma multidão de profetas contrários. E Elias sozinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós não temos que estar do lado da maioria, mas nós temos que estar do lado da verdade. Oh, meu Deus! Nós não temos que estar do lado da grande multidão, mas do lado da verdade. Aleluia! Aleluia! Porque o que é certo vai continuar sendo certo, mesmo que só você esteja fazendo. Olha que coisa linda. E o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. A Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda, aleluia. Nós não vamos andar do lado da maioria, nós vamos andar do lado da verdade. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Posição, meus irmãos, posição. A posição que eu tenho visto hoje no Brasil, eu estive no Brasil por 3 anos, e as igrejas que eu andava por ali, via muita pessoa de fé, muita pessoa decidida, mas muita pessoa enrolada também. Muitas pessoas que estavam como este povo. Atente para algo interessante, meus irmãos. Da primeira vez que Elias vai falar com o povo, isso aqui é profundo. A Bíblia vai dizer que o povo não lhe respondeu nada. O povo não respondeu nada. Sabe por quê? Diga por quê, pastor? Que o povo não sabia o que ia acontecer ainda. Né? Vai que eles falam estar do lado de Deus e dá errado. Vai que eles falam que está do lado de Baal e dá errado. Eles nada responderam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Da segunda vez que o povo abre, a primeira vez que o povo abre a boca, foi quando o profeta disse o seguinte: aquele Deus que responder com fogo, este será Deus. Aí o povo interesseiro disse: é boa essa palavra. Porque o povo sabia que daquele duelo ia sair um vencedor. E o povo queria ficar do lado do vencedor. O povo de Deus nem sempre vai estar à frente, nem sempre vai estar pisando em rosas, nem sempre vai estar vencendo em todo momento as lutas. Há momentos de lutas, de angústia, de tribulação, aleluia. Mas nós não saímos do lado de Deus, porque a promessa de ir para o céu, de ir para a eternidade, é maior do que qualquer luta que nós venhamos a enfrentar na terra.
Povo interesseiro, meus irmãos. De que lado vocês vão ficar? O povo se cala. Mas espera aí, vai sair um vencedor daqui. Opa, então vem coisa boa aí. Então a gente vai ficar do lado de quem vencer. E não é que ficaram mesmo? Tá fácil, né? Isso não acontece aqui. Aqui não acontece. Isso aqui é só lá em Tiba e no Brasil. Pessoas que vêm para a casa de Deus atrás de uma bênção. E não é errado, aqui tem bênção, quem acredita? Aleluia. Vem para a igreja atrás de milagre, e aqui tem milagre, sim ou não? Mas tudo existe um tempo de Deus, tudo existe um trabalhar de Deus. E aí quando não acontece no tempo do homem, eles saem da igreja e vão para o primeiro centro espírita que tiver do lado, porque falaram que a bênção está lá. E lá eles vão. Chegam no centro espírita, nada acontece, missionária. Ah, mas tem um terreiro de macumba um pouco mais para lá, então eu vou lá, porque lá falou que tem vitória. Agora o povo de Deus não, está gemendo, está chorando, mas está na casa de Deus, dizendo, meu Deus vive, aleluia, e dele eu não desisto, aleluia, e do evangelho eu não abro mão, aleluia, e ainda que em tempos de crise, eu sei que Deus está no controle. O decidido tem personalidade, aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele rei, ele mudou tanto, ao ponto de colocar mais idolatria ainda, de acrescentar mais pecados ainda no meio do povo, no meio dos seus liderados. Acabe e Jezabel fizeram com que o povo viesse cada vez mais se desviar da presença de Deus. A personalidade daquele homem foi mudando de uma forma, mas Elias permanecia, aleluia, santo, permanecia com a palavra cravada em seu coração, aleluia. O povo mudou, o rei mudou, mas Elias vai dizer com as suas próprias palavras, eu fiquei. Não é nem um pouco alegre, nem um pouco de gozo lá, meus irmãos, quando nós vemos pessoas se desviando por algum motivo. Mas nós temos que ter isso como um presente de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que você acordar de manhã, fizer a sua oração, aleluia, diga ao Senhor, obrigado, Jesus, porque eu continuo na tua presença. Quando eu for me deitar, Deus, mais um dia passou, veio prova, veio tentação, veio ligação que não me agrada, veio desaforo, vem ou não vem? Vem cada prova, meus irmãos, aleluia. Mas quando você for deitar sua cabeça no travesseiro, diga, Jesus, eu fiquei, aleluia. O povo muda, os reis mudam, os presidentes mudam, mas eu fiquei, aleluia. Nós temos que ter uma personalidade, uma posição na obra de Deus, uma posição diante de Deus, porque nós não vamos seguir a maioria, nós não vamos ser o famoso Maria vai com as outras, não é? Aleluia! Nós temos um chamado, nós temos uma posição, Deus nos colocou como profeta, aleluia! Oh, glória a Jesus! Aí Elias chega diante daquele povo, fala para aqueles profetas prepararem o altar. Eles preparam o altar, começam a gritar para o seu Deus. Os irmãos conhecem a história, aleluia. Os irmãos conhecem toda essa passagem que é muito ministrada, oh glória a Deus. Mas Elias continua mostrando que ele não se mistura, aleluia. Quando ele vai consertar o altar, eu comecei a imaginar por que Elias não usou ali um altar dos outros deuses, mas a Bíblia vai dizer que ele vai consertar o altar de Deus,
porque o altar precisa ser consertado, aleluia. Muitas coisas não estão acontecendo porque o altar está quebrado, quem entende diga glória a Deus. Muitas coisas não estão acontecendo porque o altar está de qualquer maneira, de qualquer jeito, e Deus não se agrada disso, aleluia. As igrejas estão colocando muitas coisas no altar que não agradam a Deus. O nosso altar muitas vezes está contaminado com Baal, e é por isso que nós não recebemos, e é por isso que a igreja não recebe, e é por isso que não há avivamento, porque o altar está quebrado, aleluia. E não tem acordo, meus irmãos. Muitos líderes que eu aprendi com eles, muitos líderes que foram exemplo para mim na minha conversão, quando começaram com macaquice dentro da igreja, eu reprovei. Quando me perguntaram o que você acha de tal líder, o que você acha do que ele está fazendo, eu não aprovo. Ah, mas ele levou multidões, multidões se converteram na pregação dele, não importa, se ele se desviou da palavra, a verdade continua sendo a mesma, aleluia. Ele não pode, pela sua posição, começar a pregar uma outra verdade. Tudo aquilo que não for de Deus é anátema. Ainda que um anjo venha do céu, um anjo, não é um pastor que nós tivemos como exemplo no passado, infelizmente se desviou, e ainda que um anjo venha do céu vos apresentar outro evangelho que não seja esse, aleluia. Olha para a sua Bíblia com carinho, olha para ela aí, olha para ela. Se não tiver aí dentro, não aceita. Se vir apresentar outro evangelho, não aceita. É anátema, é maldição para minha e para a tua vida, aleluia. É maldição para o meu e para o teu ministério, aleluia. Ele não vai utilizar o altar de Baal, não. Ele vai fazer um outro altar, ele vai consertar o altar, ele vai arrumar o altar, aleluia. E ele vai começar ali um sacrifício. Porque nós precisamos viver uma vida de sacrifício. Sim. Nós precisamos viver uma vida de entrega, de renúncias. Oh, glória a Deus. A terra estava sem chuva há 3 anos e meio. Aí vai o profeta lá e manda trazer gado, manda trazer água para sacrificar. Sem chuva 3 anos e meio, obreiro. Sem água. A Bíblia diz que Acabe e Obadias estavam atrás de pasto. Então isso me indica que o gado estava morrendo por falta de pasto porque não havia chuva. Eu plantei uma grama lá no fundo de casa, né? E hoje eu fui olhar, a grama estava amarela. E eu lembrei que eu parei de jogar água na grama. Eu lembrei, eu falei, acho que é porque eu parei de jogar água. Aí eu comecei a lembrar dessa história aqui, eu comecei a imagina, o pasto sem chuva há 3 anos e meio. Que gado que resiste, meus irmãos. Aleluia. Mas o povo de Deus é um povo que sacrifica, é um povo que coloca no altar de Deus aquilo que ele tem de maior valor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que nós saímos lá de Tiba e viemos aqui cooperar com os irmãos, aprender com os irmãos. Deixamos aquilo que nós temos mais de precioso lá em casa, a nossa família. Sabe por quê? Porque o altar de Deus precisa de sacrifício. Aleluia. O altar de Deus precisa que nós renunciamos a algumas coisas. E isso não é nada perto daquilo que muitos homens e mulheres de Deus têm feito aos longos do século para que o evangelho seja ministrado. Então pega o teu gado, pega a tua água na época de seca e coloca no altar do Senhor, porque Ele vai responder na tua vida com fogo, aleluia. Ele vai entrar com providência na tua vida, aleluia. Você vai orar, o céu vai se abrir e Deus vai responder, louvado seja o nome do nosso Deus. Coloca no altar de Deus. Mas está difícil, pastor, porque eu estou com uma enfermidade assim, eu também tenho uma lá em casa.
há anos, e Deus falou para mim, fica tranquilo, eu estou cuidando da sua família, aleluia. Deus fala ao meu coração, fica tranquilo, eu estou cuidando dos seus, aleluia. Quando a crise econômica bate, aleluia, vai para a casa de Deus, oferta lá, aleluia. Deus vai te honrar, louvado seja Deus. Se não tiver condições, ora, pede a Deus. Deus vai abrir o céu quando você colocar aquilo que você tem de importante, aleluia, na presença do Deus vivo, como oferta de sacrifício. Água e gado. Aleluia. E aí, enquanto aquele povo grita, enquanto aquele povo pula e esperneia, enquanto aquele povo faz todo aquele show, não é? Porque você pode sair daqui, da igreja, você pode ir num centro espírita, não é? Você pode ir lá no terreiro de macumba, você pode ir lá, você vai ver um grande espetáculo lá. Mas resposta de Deus, não. Resposta de Deus é na casa de oração. Eu já frequentei esse lugar, você vê cada coisa que você fala, que isso? Saiu do natural, saiu do físico. E aí quando você chega em casa, você está atribulado, a família está angustiada, não dorme direito à noite. E falaram que lá eu ia ter bênção, lá eu ia ter vitória. Lá você larga o álcool, entra nas drogas, larga as drogas, entra no alcoolismo. É uma troca, né? O diabo tira uma coisa, sua te dá outra. Mas Deus, quando liberta, Ele liberta por inteiro. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus, quando transforma, transforma por inteiro. Aleluia! Aí Elias espera todo aquele espetáculo e aí ele ora ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus responde com fogo e consome toda aquela oferta e consome toda aquela água que enchia o rei, que enchia aquelas canaletas em volta do altar. A água que ensopou toda a oferta, ele mandou 3 vezes jogar água sobre a oferta. Aleluia. Glória a Jesus. Decidido, meus irmãos, é ousado. Decidido tem ousadia de Deus. Aleluia. Decidido é assim, quando todo mundo está recuando, ele está avançando. Aleluia. Decidido é assim, meu irmão. Aleluia. A família está passando por dificuldade, está todo mundo passando por dificuldade, mas ele está lá dizendo glória a Deus, aleluia. O Deus de Israel é o Deus, é o meu Deus. O Deus de Israel é aquele que responde com fogo. Está passando por prova, mas está dizendo Deus vai entrar com providência. Oh, glória a Deus. O decidido é ousado. Aleluia. Nós estamos de que lado, meus irmãos? Daqueles que vão tomar uma posição diante de tudo que está acontecendo? Porque essa não será a primeira e não será a última crise, se Jesus não voltar. Nós vamos enfrentar crises iguais, menores ou até piores. E a probabilidade, segundo a palavra, é que a próxima crise seja pior, tá? Então aperte o cinto, segura na mão do fiel amigo, aleluia, porque nós vamos decolar, nós vamos, aleluia, com autoridade subir para o céu. Nós vamos, aleluia, com ousadia levar a palavra do Deus vivo. Aleluia. E sabe o que é interessante? O interessante é que o decidido, ele é muito transparente, meus irmãos. O enrolado, você não sabe o que ele pensa. Tanto que o povo, a hora que se calou, Elias deve ter pensado, o que esse povo quer? O decidido, ele é muito transparente. A Bíblia diz que quando Elias vai arrumar o altar, e que ele vai pôr o sacrifício ali, que ele vai cortar o sacrifício, vai pôr a lenha, toda aquela preparação, a Bíblia diz que Elias fala para o povo assim, chegai-vos a mim, vem cá. Vem aqui pertinho para vocês verem o que está acontecendo. O enrolado, ele é muito oculto. O crente tem que mostrar, aleluia, tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Sabe uma coisa que eu sinto falta, meus irmãos? Que quando eu me converti tinha mais. E quando
eu estava no Brasil, nem crente eu era, mas me chamavam para visitar as igrejas e eu ia. Testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos falar mais daquilo que Deus faz em nossas vidas. Aleluia. É por isso que muitas vezes, a primeira vez que eu vou pregar em algum lugar, eu conto o meu testemunho. O pastor Marcelo já ouviu, né? Glória a Jesus. Eu conto, meus irmãos. Eu conto que Deus me libertou das drogas, que Deus me devolveu minha família, que Deus me libertou do alcoolismo, que eu havia perdido tudo, a casa, os bens, a família, o emprego, tudo, meus irmãos. Tudo. Havia perdido tudo. Aleluia. Hoje eu chego para aquelas pessoas que andavam comigo, e eu ainda visito pessoas que estão presas nas drogas, e quando eu chego perto deles, eu digo, chega perto de mim. Chegai-vos a mim, para vocês verem o que Deus faz na vida de um homem que é fiel, para vocês verem o que Deus faz através da oração. E Elias ora quantas vezes, meus irmãos? Uma. E o fogo desce e consome toda aquela oferta. Oh, glória a Jesus. Traz o povo perto de você. Mostra o que Deus tem feito na tua vida. Não é errado contar testemunho dos outros, não. Se não tiver testemunho seu, conta dos outros. Aleluia. Deus está fazendo, meus irmãos. Aleluia. Mas eu duvido que você não tenha um testemunho para contar. Não existe isso. Quer que eu te ajudo? Tá respirando aí, é? Hã? Não tá entubado, não, é? Hã? Não tá com corona, não, é? Conta! Deus tem te dado livramento, louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui porque a graça e a misericórdia de Deus te alcançou. Oh, glória a Jesus. Seja decidido. Tenha posição. Talvez Deus não vai responder na primeira, nem na segunda. Depois que passou tudo aquilo, o que aconteceu? Aí diz a Bíblia que Elias, ele vai orar para que venha a chuva, porque Acabe, convertido ou não, o povo convertido ou não, o povo desviado ou não, a chuva viria, porque era promessa de Deus. E aí Elias sobe para orar. Aí agora vai ser diferente, ele não vai orar uma vez só, igual ele orou para descer fogo do céu. O que é mais fácil, meu irmão, descer fogo ou chuva? Hã? Oh, pensa aí. Nós estávamos em um congresso no Brasil, de jovens, e a região que nós estávamos estava passando por uma grande falta de água, meus irmãos. Uma grande falta de água. Já não chovia há semanas. E quando começou o culto, um dos obreiros pediu uma oportunidade. E ele falou, meus irmãos, eu queria orar para que Deus mandasse chuva. Meus irmãos, isso foi lindo. Lindo, porque eu já tinha ouvido falar isso. Eu já ouvi falar isso aí já, sabe? Mas eu nunca tinha visto. Tão depressa. Meus irmãos, eu tinha acabado de colocar meu carro no estacionamento, entrei pela igreja, sentei lá e eu vi o irmão pedindo oportunidade porque ele estava dirigindo o culto. Né? E ele falou, eu quero orar para que Deus mande chuva. Eu falei, esse irmão tá louco. Eu acabei de entrar, o céu estava estrelado, né? Um calor estrelado, não tinha nuvem nenhuma. Meus irmãos, esse irmão orou por uns 15 minutos. E a chuva de Deus desceu, que o telhado da igreja estremecia, de tanta água que descia, meus irmãos, e a água não parava. E eu vou te contar uma coisa aqui, se eu estiver mentindo, que Deus faça alguma coisa. Eu nunca vi numa igreja daquela, eu congregava ali já há algum tempo, eu nunca vi uma coisa daquela acontecer, pastor. Choveu tanto, que embaixo do altar, o altar era em cima, você descia uma escada, tinha a nave da igreja, choveu tanto, que começou a chover dentro da igreja, começou a alagar dentro da igreja, porque o meu Deus é um Deus de abundância, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, eu preciso contar isso para vocês, mas choveu muito naquele dia, a noite inteira naquele dia. A cidade talvez estava dizendo, que bom que choveu, mas os crentes estavam dizendo, é resposta do céu, é resposta de Deus, aleluia, porque Deus ouve o humilde.
Deus ouve aquele que não desiste. E Elias não orou por uma, nem duas, nem três vezes. Cada vez que o homem voltava e ele aí interrompia a oração de Elias, ele dizia: volta lá, volta lá, volta lá, aleluia. Por 7 vezes ele voltou lá, e agora ele volta, talvez desanimado, talvez ele não acreditasse que aquela pequena nuvem traria uma grande chuva sobre a terra, promessa de Deus chegando para aquele povo, aleluia. Mas Elias, você está orando aí, Elias, mas é o seguinte: a nuvem não é grande, ela é pequena. Fala para Acabe se apressar, porque vai vir chuva. Oh, glória a Jesus. O meu Deus é um Deus de resposta, meu irmão. Aleluia. Você só precisa estar na posição de decidido. Você só precisa estar zelando pelo reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas estão aí fora matando profetas, como estavam aquele povo. Estão destruindo o altar de Deus. Estão acabando com as igrejas, transformando a igreja em lugares de espetáculo, em lugares de stand-up, em lugares de comédia, em lugares que não traz mais a palavra verdadeira e genuína de Deus, aleluia. Mas nós, como Elias, vamos continuar firmes na posição, decididos, aleluia, defendendo o reino, aleluia. Ele vai dizer para Deus, no seu momento de angústia, ele vai dizer: Deus, eu estava defendendo o reino de Deus, eu estava defendendo aquilo que era certo, Deus, eu estava defendendo aquilo que agrada ao Senhor, Senhor. Eu estava defendendo aqueles profetas que estavam sendo perseguidos. Eu estava como Obadias, defendendo aqueles homens que levavam a verdade, tentando trazer esperança para o povo de Israel, tentando trazer esperança para um povo perdido na idolatria, para um rei idólatra. Mas ainda que todos se afastaram, ainda que todos continuaram matando profetas, destruindo altares, eu fiquei, aleluia. Eu preciso da tua ajuda, meu irmão. Eu sei que você precisa da minha. Eu preciso da tua ajuda, pastor Marcelo. Eu preciso da tua ajuda, obreiro, pastor. Aleluia. Eu preciso da tua ajuda, irmão. Nós vamos continuar denunciando o pecado. Se nós vamos. Roupa sensual vai continuar sendo pecado. E nós vamos denunciar. Nós vamos, aleluia, denunciar. Nós vamos continuar com a verdade, doa a quem doer, aleluia. Me ajuda que eu te ajudo. Nós estamos indo para um céu de glória e queremos levar o maior número de pessoas juntos com nós. Assim estava Elias, decidido, aleluia. Nós vamos lutar contra esse sistema, contra tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, contra o esfriamento de muitos, contra a desistência de muitos. Nós vamos pegar na mão, nós vamos cuidar, nós vamos ensinar, aleluia. E você é parte deste projeto. Você é parte, aleluia, deste projeto que nasceu no coração de Deus. Nós vamos orar quantas vezes for preciso. Nós vamos clamar quantas vezes for preciso. Nós vamos continuar acreditando que Deus mandará chuva no tempo certo. Quem mais acredita aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Eu ouvi aqui na oração do pastor, se eu não me engano, algo sobre deixarmos um legado. Olha que interessante, meus irmãos. Eu já vou parar, tá? Olha que interessante. Elias deixou um legado tão grande de ser decidido para Eliseu. Vou começar outra pregação aqui, eu acho que vou deixar para a próxima, hein? Ele deixou um legado tão bom para Eliseu, de ser uma pessoa decidida, que quando ele chama Eliseu, quando ele chama aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele queima os carros que ele estava trabalhando, ele mata os bois, ele faz um churrasco, aleluia, como sinal de que ele não voltaria atrás. Ele se despede da sua família como sinal de que ele estava
embarcando em uma viagem missionária. Oh, glória a Deus! Decidido, meus irmãos, decidido. E o que nós mais vemos hoje são pessoas ressuscitando esses bois que foram mortos lá atrás. Deixa os boi mortos lá. Deixa o carro queimado lá. Aleluia. Deus vai te honrar. Tem unção dobrada para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda o pastor Marcelo nessa obra, que tem unção dobrada sobre a tua vida. Se tem. Aleluia. Deixa um legado. Deixe pessoas decididas, pessoas que olham para você e dizem: eu quero ser decidido como este homem. Elias diz: eu vou a Jericó. Eliseu: eu vou também. Eu vou ali, fica aí. Eliseu: não, eu vou também, eu estou decidido. Mas eu vou também, eu sou decidido. Aleluia. Tão decidido, meus irmãos, a trazer para ele a responsabilidade. Fala para o teu irmão assim: traga a responsabilidade para a tua vida. Traga a responsabilidade de servir a Deus. Eliseu ficou tão decidido por ver Elias, por andar com Elias. Ver um homem que não tinha enrolação, meus irmãos. Não tinha não. Que quando ele olha para aquele rei rasgando as suas vestes, por causa da lepra de Naamã, quem lembra disso? Ele vai falar o quê? Hoje tem crente correndo de orar pelo enfermo. Tem crente correndo de visitar. Tem crente correndo de ir para a campanha de oração. Ele vai olhar para o rei e falar assim: o que está acontecendo aí, rei? Quem que é o leproso? Traz ele para cá, que ele vai ver que tem profeta em Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode trazer para a tua vida uma responsabilidade de pessoa decidida? Então fica de pé comigo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, sempre haverá decididos para andar com você, viu? Vai ter. Haviam 7.000. Que Elias não sabia. Havia Obadias escondendo os profetas. Aleluia. Para que a vontade de Deus continuasse a ser cumprida. Aleluia. Sempre vai haver um povo enrolado do teu lado, um povo que não quer compromisso, mas sempre vai haver do teu lado pessoas comprometidas. Sempre vai haver do teu lado pessoas, aleluia, que estão ligadas no trono da graça, que estão ligadas na videira. Oh, aleluia. E é com eles que você vai andar, é com eles que você vai aprender, e Deus vai fazer da tua vida, aleluia, um homem e uma mulher decidida na presença de Deus. Oh, aleluia. Mas eu termino com uma realidade aqui, meus irmãos, e nós temos que aceitar isso. O Senhor conhece as nossas limitações, e eu sei que em nosso meio pode haver pessoas que estão dizendo assim: mas a minha força acabou. Aleluia. O desânimo está maior do que o ânimo. Aleluia. A força de lutar, a vontade de lutar, ela está menor do que a vontade de permanecer calado, de permanecer quietinho no meu canto, de ficar, aleluia, isolado, de não participar de nada, porque eu não estou passando por um momento bom. Não estou passando por um momento agradável. Elias era assim. Um homem sujeito a todas as paixões, a tudo aquilo que nós passamos, a tudo aquilo que nós vivemos. E ele se encontrou também como eu. Um dia me encontrei. Como você talvez se encontra nesta noite. Aleluia. Mas o nosso Deus é um Deus que sabe tratar. É um Deus que sabe visitar na hora certa e no momento certo. E eu tenho a convicção que se você está passando por um momento difícil, de lutar, de mostrar que você é decidido, de mostrar que você quer fazer a diferença, de mostrar que você quer ajudar mais na obra, no reino de Deus, Deus traz força para a tua vida hoje. Aleluia. Deus traz unção para a tua vida hoje, aleluia. Deus envia o anjo para deixar
pão e água na cabeceira da tua cama hoje, para que você levante com mais forças amanhã, para que você levante com mais visão amanhã, aleluia, para que você levante amanhã sabendo que o caminho ainda muito é longo, aleluia, mas que Deus não vai te desamparar. Oh, glória a Jesus. Sabe por que Deus trouxe alimento para tu? Sabe por que Deus trouxe alimento para a tua vida nesta noite? Aleluia. Porque Deus está dizendo assim, ó, come este alimento. Aleluia. Come. Como ele disse para Elias, come, porque o caminho que você vai percorrer ainda é muito grande. Aleluia. Elias tinha rei para ungir na Síria, rei para ungir em Israel, tinha Eliseu para ser o seu sucessor, ele tinha muito trabalho ainda, mas estava debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte, ele estava dentro de uma caverna, aleluia, mas Deus o consola com uma voz. Deus está falando aqui nesta noite, Deus está falando ao teu coração. Se alguém nos ouve pela internet, Deus está falando ao teu coração. Aleluia. Continua se alimentando da palavra de Deus, porque Deus vai renovar as tuas forças para um caminho talvez muito maior do que aquele que você percorreu até aqui, talvez muito maior do que aquele que você percorreu até este momento. Talvez o caminho é o dobro daquilo que você andou até aqui, aleluia. Mas o Deus que você serve é maior do que qualquer situação, e Ele vai te alimentar, Ele vai te dar água, Ele vai te dar força, e você vai vencer no nome de Jesus. E eu vou orar por você e vou entregar.